Essa vitória por 3-2 foi a sorte que o Flamengo precisava nesse exato momento no resultado. Porque, em termos de desempenho, não fez por merecer. E a gente está com os melhores momentos aí na tela, analisando essa vitória do Flamengo. Segunda vitória no Maracanã, né? Vinha de um intervalo aí na derrota pro Atlético, tinha vencido a Chapecoense, perdeu pro Atlético e hoje vence no sufoco, hein? No sufoco, o time misto, o time reserva do Atlético Paranaense. Alguns titulares foram entrando na segunda etapa, sim, mas é aquele time que o Thiago tem revezado, né? O time do estadual, né? É o time, praticamente o time do estadual. Mas a gente tem que observar o comportamento da equipe do Flamengo e achar que esse comportamento não é um comportamento normal. Eu também acho que não é um comportamento normal. Você ter hoje uma formação defensiva com o volante bem preso, um espaço no meio-campo, os meias não voltando na composição, fica quase que assim. É o bloco da defesa e o bloco do ataque. Não dá para ser mais assim no futebol. Tem que ter um pouco mais de compactação. Está faltando isso para o time do Flamengo, um pouco mais de compactação. Claro que a vitória tem que ser levada em conta, o torcedor vai embora para casa feliz, mas a gente tem que analisar o que está acontecendo, né? O acontecimento o Flamengo jogou uma grande partida, jogou um futebol que deu sossego para o seu torcedor? Não. Tirou do fundo da alma a vitória? Tirou. Foi legal isso? Ótimo, que mostra comprometimento dos jogadores com a camisa do Flamengo. E isso é muito bom. Eles se doaram pelo Flamengo hoje, até passaram do limite. O Bruno Henrique fez pênalti, correu, fez gol, foi lá, fez gol de cabeça, se virou para ajudar o time do Flamengo. Todo mundo tentou colaborar de alguma forma. Isso é bom, mas ainda falta organização. Tem que ter um pouquinho mais de organização, um pouco mais de cabeça para jogar esse tipo de jogo no Campeonato Brasileiro. Bom, esse é o ponto positivo, hein? Pascoal tocou bem nesse tema aqui. Já já a gente vai ao Maracanã com o Álvaro Loureiro, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do técnico Abel Braga, que hoje foi muito perseguido, mais uma vez, foi muito pressionado pelo torcedor no Maracanã. Mas, Facincani, em outros tempos, a gente já viu o Flamengo acusar golpe, né? Quando sofre um impacto desse com bola rolando. E hoje, ao menos, o time não se entregou. Mostrou espírito de luta, lutou até o fim e lá nos acréscimos foi conseguir a virada. Não deixa de ser também um ponto positivo dessa vitória de virada do Flamengo, né? Apesar da atuação ainda questionável. E os caras abraçaram o Abel no final do jogo, foi uma cena bem comovente. O Abel, de novo, bastante estafado, né? Sentiu a responsabilidade e a pressão, mas a cobrança deve existir. O Abel é um baita, um cara legal, bacana, a gente o enxerga como um belíssimo personagem no futebol brasileiro, mas que o trabalho, por enquanto, não é dos melhores, não é. O Flamengo não tem um time sólido, não tem um time confiável. A questão, a cobrança é essa. Viver do resultado, uma hora a conta quando chega cara demais. E a gente tá vendo aí os lances. Esse aí, o Abel foi consultar ainda um lance que, pra mim, já o Simon vai falar, vai participar aqui do Rodada Fox no VAR Fox. O lance do pênalti contra o Flamengo, o segundo gol do Atlético Paranaense, ele foi marcado depois de uma longa análise do árbitro e num lance simples, hein, Pascoal? Eu vou falar um negócio pra você, depois de um longo tempo, porque teve o contra-ataque do Flamengo e quase saiu o gol do Everton. Imagina aqui o seguinte, se sai o gol do Everton, o que aconteceria? Ele marcaria o pênalti e anularia o gol? É bom, né? Porque o Simon vai estar aqui com a gente pode ter esse tipo de pergunta com ele, porque... E aí, isso ia virar uma grande confusão. Depois ele decidiu pela marcação do pênalti. Será que ele ia anular o gol do Flamengo? Mas se sai aquele gol, eu perguntar a você, se sai o gol do Everton, o que ia acontecer? Olha, ia ser interessante, então, hein? É uma pergunta interessante. Eu quase fui tomar um café para esperar a decisão do árbitro. Então ele levou 6 minutos. 6 minutos. 6 minutos. Não pode. Vamos lá pro Maracanã? Vamos começar a repercutir essa vitória do Flamengo, essa vitória do sufoco, mas com a cara do Flamengo. Álvaro Loureiro, com muita luta, com muita disposição e raça que o torcedor tanto gosta, né? O futebol a gente está discutindo ainda aqui, poderia de repente ter jogado mais. Mas são 3 pontos para conta, que dá um alívio aí pro Flamengo. Álvaro. É isso, Calheiros. Boa noite para você, boa noite para os amigos aí do estúdio, para quem acompanha o Rodada Fox. É isso, a torcida do Flamengo reclamou bastante, né? Inclusive hostilizou bastante o técnico Abel Braga durante a partida, no fim da partida, mas o fato é que o Flamengo conseguiu buscar essa vitória que parecia improvável. Mais de 52 mil torcedores compareceram ao Maracanã para acompanhar esse duelo entre Flamengo e Atlético Paranaense, 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo desfalcado, sem o Léo Duarte, sem o Cuéllar, e o Atlético Paranaense com um time ali alternativo, escalado pelo Thiago Nunes, pensando no segundo jogo da Recopa Sul-Americana no meio da próxima semana.
O Flamengo começou mais ligado, com mais volume de jogo. No primeiro tempo abriu o placar com o Gabriel, né, num pênalti sofrido pelo camisa 9 rubro-negro, que voltou a marcar depois de quase um mês. Aí no segundo tempo entrou em campo a lei do ex. O Marcelo Cirino fez o primeiro gol, empatou a partida com a bola rolando. Depois, no pênalti marcado pelo Madison, depois da avaliação do árbitro de vídeo, o Marcelo Cirino fez 2-1. E aí o Flamengo partiu pro abafa, né? Na reta final da partida, perdendo por 2-1, a torcida hostilizando bastante o técnico Abel Braga, que não colocou em campo o Arrascaeta, por exemplo. E aí o Flamengo partiu para pressão no final do jogo e conseguiu a sua virada com gols do Bruno Henrique aos 44 minutos e aos 49, aliás, aos 50 minutos, né? Os últimos minutos ali do jogo, os últimos lances, o Rodrigo Caio acabou fazendo o gol da vitória rubro-negra, que, como eu disse, é importante para a classificação, mas não acalmou muito os ânimos da torcida, não. O pessoal hostilizou bastante, xingou o Abel Braga, inclusive no final do jogo, depois do placar vitorioso para o Flamengo. A gente está aqui na sala de coletivas, onde o técnico Abel Braga vai falar daqui a pouquinho e a gente vai repercutir esse resultado e o comportamento da torcida em relação à atuação do técnico rubro-negro por aqui. Daqui a pouco eu aciono vocês ao vivo novamente. Calheiros. Combinado, Álvaro, combinado. A prioridade é sua. Pintando o Abel Braga por aí, a gente vai retornar para acompanhar a entrevista coletiva, né, do técnico do Flamengo, que hoje, mais uma vez, foi muito cobrado. E um detalhe, pessoal, depois de muito tempo, o Abel não tinha uma semana inteira para treinar. E essa semana ele teve. Vai ter mais uma agora, Toda semana cheia para preparar o time para esse jogo contra o Atlético. E, claro, uma vitória suada, uma vitória com garra, com raça, 3-2. Mas era para ter tido esse sofrimento todo. Um time que vai brigar por título, sofrer para ganhar dos reservas do Atlético Paranaense? Não, teoricamente não, Calheiros. Você tem razão. Acho que o torcedor nessa hora tem até como reclamar. Até porque a gente já está no mês de maio, finalzinho de maio, vai começar junho. E ainda o time do Flamengo não tem o que o torcedor fala do chamado padrão de jogo. É verdade. O torcedor reclama, o time não tem padrão de jogo, mas tem alma. O que vai pesar hoje para o torcedor do Flamengo, para o dirigente do Flamengo, para os jogadores, para o vestiário do Flamengo, para a comissão técnica do Flamengo, é que o time tirou do fundo.